Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de comandos elétricos. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre os principais componentes que são utilizados em comandos elétricos. Aqui em nossa bancada nós temos alguns dos nossos componentes que são usados no acionamento, na parte auxiliar do nosso circuito de acionamento de um motor. Okay? Lembrando, pessoal, que aqui são apenas alguns exemplos de componentes que são usados em comandos elétricos. Temos chaves seletoras, temos botões duplo, alguns componentes que já possuem sinalização própria, temos botão de pulso, temos sinaleiros de várias cores, temos também a chave fim de curso, que também vamos mostrar com mais detalhe durante a nossa aula, beleza? Como também, gente, cada componente desse, cada item desse dentro do nosso diagrama, que vai ser as nossas próximas aulas, cada componente desse tem uma simbologia própria, é determinado por norma. Seja um contator, seja uma bobina, até a bobina do contator, ela possui uma simbologia dentro do diagrama. Então, é muito importante para o profissional conhecer cada simbologia dessa, porque isso fará a diferença na hora de você ler e interpretar um diagrama de comandos. Na nossa bancada, nós podemos ver que existe uma diversidade de componentes que fazem parte da nossa bancada. São temporizadores, contatores, sinaleiros, botões, comutadores, temos botão de emergência. Então, cada item desse existe uma simbologia apropriada para ele, determinado por norma, como eu já falei. Então, é muito importante que você conheça cada simbologia dessa para que você tenha mais facilidade de interpretar um diagrama de comandos elétricos, que é um dos nossos focos desse curso. Levar você ao conhecimento não só de ler, nem de interpretar comandos elétricos, e sim você desenvolver o seu próprio diagrama, beleza? Então vamos para a tela do nosso computador e vamos aprender um pouco mais sobre esses carinhas aqui. Vamos lá! Beleza, pessoal? Voltando aqui agora para a tela do nosso computador, vamos então ver as principais simbologias usadas aí nos diagramas de comandos elétricos, beleza? Separamos algumas das simbologias que são mais usadas, até para que a gente possa ir se adaptando, porque daqui para frente a gente também vai ver várias outras simbologias, no decorrer do curso, mas nós separamos aqui as principais, beleza? Lembrando que todo componente elétrico dentro de um diagrama ele está representado por um símbolo, e isso torna-se obrigatório para todo profissional conhecer esses símbolos, ok? Se a gente olhar, por que a simbologia ela foi criada e o que é essa simbologia? Nosso material diz aqui, a nossa parte teórica do curso, nós separamos aqui um texto onde diz o seguinte, que trata-se do estudo de interpretação dos símbolos, ok? Se você olhar agora, nós vamos ver aqui um diagrama, ou parte de um diagrama, onde contém alguns símbolos, como contatos abertos, contatos fechados, temos bobinas, ok? Então, tudo isso está representando um componente elétrico. Então, daí surge a importância da gente conhecer esses símbolos. E como surgiu essa simbologia? A simbologia ela surgiu de uma necessidade, para que fosse criado algo padrão, que para todo mundo fosse aquela... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Imagine que eu represento aqui nesse meu diagrama uma bobina de um contator usando esse retângulo com as terminações A1 e A2, onde eu sei que essa simbologia representa um contator nesse diagrama. Então, onde eu vi essa mesma simbologia em qualquer outro diagrama, ela vai estar representando a bobina de um contator. Então, por isso que as simbologias elas devem ser padrão, ok? E são empregadas aí na eletricidade, na eletrônica, em várias áreas aí, ok? Se observar agora, nós temos um diagrama contendo apenas simbologias. Aqui a simbologia de um disjuntor, do contator, relé e motor. Olhando aqui no nosso canto direito, nós vamos ter representando aqui o símbolo desse disjuntor, Temos o símbolo e temos aqui a figura do disjuntor. Então, quando eu olho para um diagrama, vejo essa simbologia,
eu preciso imaginar, eu tenho que imaginar que essa simbologia representa um disjuntor. Até porque dentro de um diagrama, dentro de um projeto, eu não vou encontrar esse formato aqui. Isso aqui é apenas didático, que a gente usa para ilustrar e melhorar a compreensão dos alunos. Então, logo aqui abaixo eu tenho a simbologia de um contador, observe aqui também retangular a bobina, e tenho aqui a figura do contador. Mais abaixo o relé térmico, também eu tenho o relé térmico aqui, e logo mais abaixo o nosso motor, e então o motor aqui logo abaixo, ok? Então, como eu falei no início, cada símbolo representa um componente elétrico. As simbologias elas foram padronizadas por algumas normas, estabelecidas aí, a BNT, que é a nossa Associação Brasileira de Normas Técnicas. Temos uma norma aí americana e temos também uma alemã, ok? Modos de identificação dos componentes de um diagrama elétrico. Temos então aí algumas simbologias. Algumas são usadas letras e números, né? Podemos encontrar, por exemplo, a bobina, vamos encontrar C1, uma letra e um número representando aí a bobina, com as terminações A e B, ou A1 ou A2, beleza? E assim sucessivamente. Temos um quadro aqui retirado também de uma norma, onde representa aí alguns símbolos, né? Mostra uma espécie de uma legenda, né? Onde eu tenho um símbolo e tenho logo a descrição desse símbolo. Pode estar vendo aí com mais detalhes. E então vemos aqui os nossos símbolos de fato, né? Aliás, os componentes. E agora nós vamos falar, porque além da simbologia, alguns componentes elétricos eles são representados também, aliás, suas cores representam funções. E os botões, no caso o botão tipo soco, botão de pulso com retenção, e entre outros eles possuem cores e cada cor representa uma função, ok? Então, se eu vejo um botão na cor vermelha, exemplo desse aqui, eu logo entendo que se ele está na porta do painel, que ele vai servir para parar, desligar ou um botão de emergência. Então, logo abaixo eu coloquei aqui um botão amarelo, um botão de pulso amarelo. Ele indica a função desse botão é que ele é o início de um retorno, elimina uma condição perigosa, né, um reset, entre outras funções. O botão verde ele identifica, né, ou ele tem a função de ligar ou dar partida numa máquina, em um motor e etc. Então, observe que cada cor ela precisa representar uma função. Botão branco ou azul, qualquer função diferente das anteriores. Assim como os botões, os sinaleiros também precisam ser representados por cores. Nós temos aí a simbologia do sinaleiro. Sempre que você vê esse símbolo em qualquer diagrama, como eles são estabelecidos por norma, qualquer diagrama que possui esse símbolo, você sabe que é a simbologia de um sinaleiro. E a sua identificação será a letra H. Então, se você tem mais de um sinaleiro no seu diagrama, então será H1, H2, H3, de acordo com a quantidade de sinaleiros que tem no seu projeto. O sinaleiro na cor vermelha ele representa uma emergência ou até mesmo uma condição perigosa. Vale lembrar que em alguns casos o sinaleiro vermelho ele até pode representar uma máquina em operação, porque ele indica uma condição perigosa. Eu particularmente já vi. Okay? Um sinaleiro amarelo significa uma condição anormal, onde eu posso identificar na porta do meu painel com um sinaleiro amarelo que o motor entrou em sobrecarga, que faltou fase no meu painel. Eu posso identificar uma temperatura que excedeu um limite, entre outras coisas aí. O sinaleiro verde indica uma operação normal, okay? Uma bomba funcionando, uma máquina funcionando dependendo da situação. E o sinaleiro azul, qualquer função diferente da anterior. Aqui vale lembrar de uma coisa,
Que aí vocês observem isso aqui. Chave com retenção ou com trava, né? Na hora que eu tenho um contato representado com esses dois traços aqui e esse travessão, ele indica que é um botão com trava. Se ele tiver apenas um traço e o mesmo travessão, mas que seja só um traço, ele é um botão sem retenção. Os botões eles são representados por essa simbologia e a sua identificação é a letra S. Bem como os botões duplos, né, aquele botão que costumamos chamar botão duplo liga e desliga, eles também possuem alguns jogos de contato, às vezes 2NA, 2NF, depende da situação, depende da lógica de funcionamento. Se você observar o que eu falei anteriormente, aqui eu tenho apenas um traço abaixo do travessãozinho, aqui eu já tenho dois, representando que é um contato com retenção. E o que é um contato com retenção? É aquele que eu pressiono e ele fica pressionado até que alguém vá lá e destrave ele e ele volte. Okay? O sem retenção é aquele com retorno por mola, ou chamado botão de pulso, como exemplo da nossa chave seletora, né? Que é a chave com retenção. Então, são representados a chave seletora ou chave comutadora, a de 3 posições e a de 2 posições, são representadas por essas simbologias e também são identificadas pela letra S. Os fins de curso possuem também suas particularidades, né? Temos aqui a simbologia do fim de curso nesse formato aqui, também representado por essa simbologia e identificado pela letra S. Os temporizadores também possuem suas bobinas de forma retangular e o seu jogo de contato nesse formato. Sua simbologia é essa e também ele é identificado pela letra D, né? Em alguns casos, quando você tem mais de um temporizador no seu diagrama, então você tem ali D1, D2, D3 e assim por diante, de acordo com a quantidade de temporizadores. Em alguns projetos, ele está representado pelas letras KT. Nosso famoso relé térmico, né, que falamos sobre ele, a simbologia dele é essa aqui. Então, ele é simbolizado por essa simbologia e sua identificação é a letra F. Então, tendo mais de um relé térmico no seu projeto, então será F1, F2, F3, de acordo também com a quantidade de relés térmicos que tiver no seu projeto. O fusível, então, sua simbologia é essa daí, bem simples e básica e fácil de entender e gravar, né? Sua identificação, letra F também, assim como o relé térmico, o fusível também é representado pela letra F, né? Sua identificação. O famoso disjuntor motor, também na linha de proteção dos motores, a sua simbologia é essa. Vemos aqui dentro da simbologia total do disjuntor motor, temos uma simbologia térmica aqui, e logo abaixo uma simbologia magnética, indicando que esse carinha aqui, tanto ele dispara por falha térmica como magnética, né? Então, o disjuntor motor, ele possui disparo térmico e magnético. Ele é representado aí por essa simbologia e sua identificação é a letra Q, né? Então, tendo mais de um, será Q1, Q2, Q3, de acordo com a sua quantidade dentro do seu projeto. E aí o tão famoso contator ou chave eletromagnética. Sua representação dentro do diagrama de comando é essa daqui, que é a bobina, né, no formato retangular. Sua representação dentro do diagrama de potência, temos em muitos casos esse formato aqui. Sua simbologia é essas e sua identificação a letra K. Então, tendo mais de um contator, será K1, K2, K3 e assim por diante. Okay? Em alguns casos você vai ver C1, C2, C3 também representa o contator. Daí o tão famoso motor de indução trifásico, sendo esse agora de 6 pontas ou 6 terminais. Sua identificação é esse círculo aí com um M indicando motor e logo abaixo temos aí essa senoide indicando que ele é um motor de corrente alternada e temos esse 3 que identifica que ele é trifásico. Então,
Dentro desse ciclo, eu identifico que o motor é de corrente alternada e é trifásico. Então ele possui essa simbologia e sua identificação é a letra M. Então, tendo mais de um motor, temos aí então M1, M2, M3, de acordo com a quantidade de motores que tem no seu projeto. Então, gente, muito bom aqui. Vocês viram agora parte das simbologias usadas dentro de comandos elétricos, beleza? Então, vamos lá, vamos continuar a nossa aula. Então, pessoal, conhecemos então boa parte dos dispositivos que são usados para o acionamento e sinalização de comandos elétricos, como acabamos de ver no nosso material, bem como a simbologia deles, né? E a importância de você conhecer essa simbologia, que fará toda a diferença nas nossas próximas aulas, até porque nós vamos iniciar agora, né? Já conhecemos bastante coisa, já vimos o motor funcionando desde o início do nosso curso, já conhecemos os componentes, sabemos as funções de cada um, conhecemos as suas simbologias. Então agora, daqui para frente, está na hora da gente montar os nossos diagramas, né? Começar a ler, começar a interpretar e por final vamos criar o nosso próprio diagrama, que é a nossa meta desse curso, ok? Então, reservei um pouquinho aqui de curiosidade sobre esses componentes, deixei agora para o final da nossa aula, que é, pessoal, as particularidades que alguns têm. Por exemplo, esse botão duplo, né, como vocês podem ver, o botão duplo, existem alguns modelos que não possuem sinalização própria. Já esse aqui, né, desse fabricante, ele possui a sinalização própria. Você pode observar que nós temos um contato NF aqui, desse lado, temos um contato NA do outro e temos aqui, como você pode ver, X1 e X2. Acabamos de ver na nossa aula que X1 e X2 são os terminais do sinaleiro, né? Tá lá no material da nossa aula que acabamos de ver. Então é uma particularidade desse botão duplo, né? Dessa linha de botão, que possui os dois contatos NF e NA, que irão fazer toda a parte auxiliar do nosso comando, e ele já possui o próprio sinaleiro, que ao ser alimentado irá acender, irá sinalizar aqui entre o botão liga e o botão desliga, teremos aqui um LEDzinho acendendo, beleza? Então a mesma ligação que você vai fazer para acionar um botão, aliás um sinaleiro na porta, você terá para fazer aqui no frontal do nosso botão. Qual a vantagem disso? Você faz apenas um furo na porta do seu painel, tendo em vista que o sinaleiro já está no próprio botão. Uma outra coisa que eu também quero mostrar para vocês, a questão do comutador de 3 posições, que também vimos a simbologia dele lá no nosso material, que ele possui uma alavanca e no seu chassi, né, existe 2 blocos com 2 contatos NA, que se eu girar a chave para um lado, eu fecho um contato, no meio eu tenho minha chave num ponto neutro, um ponto comum, e girando para o outro lado eu fecho o outro contato, beleza? Então é uma das particularidades aqui do nosso comutador de 3 posições. Já o comutador de apenas 2 posições, como o próprio nome já sugere, ele só tem 2 posições, ou ligado ou desligado. Uma particularidade também desse comutador, que ele também possui, como vocês podem observar, já possui também sinalização própria. É uma linha de botões e comutadores que já tem essa vantagem, como eu já expliquei, de você só fazer apenas um furo e ter a parte de acionamento e também de sinalização do seu comando, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Vai logo aqui embaixo, tem todo o material didático dessa aula. Confere também aí os comentários dos nossos colegas, que você pode também estar extraindo algum conhecimento também dos comentários, as dúvidas dos seus outros colegas e as nossas respostas que vão estar aqui embaixo, beleza? Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.